Ora, estamos de volta para dar continuidade aqui ao nosso trabalho de entrevistas neste que é o 25º Congresso Nacional de Zootecnia, a acontecer aqui em Lisboa, no ISA, instalações do ISA, Instituto Superior de Agronomia. A revista Voz do Campo leva por diante, portanto, todo um conjunto de entrevistas que vai por aqui, portanto, fazendo e com o propósito de que, para que no final possamos ter uma ideia ou pelo menos uma ideia mais global dos temas que têm sido abordados aqui, dos assuntos, das preocupações, da ansiedade, dos objetivos de futuro, enfim, muita coisa que está a ser tratada aqui neste grande evento dedicado à zootecnia nacional. Bom, mas vamos então falar já com o meu próximo convidado, Manuel Silveira. Manuel Silveira, que é um empresário de Ruralbit, certo? Exatamente, sou fundador da empresa Ruralbit, foi fundada em 2006. Ruralbit, estamos a falar de uma empresa de software para a agricultura? Sim, estamos a falar de uma empresa que desenvolve software, sobretudo para o setor agropecuário. Eu sou agrónomo de formação, é com grande satisfação que volto à minha casa, porque foi aqui que fiz a minha formação, mas em 2006 decidi enverdar para esta área do desenvolvimento de software e cá estamos. Já 19 anos depois, e é no papel de empresário para o setor e prestador de serviços para o setor agropecuário que fui convidado para vir cá ao Congresso. Portanto, estamos a falar de tecnologia, estamos a falar de inovação, software, que hoje em dia não se fala de outra coisa, portanto, é preciso termos tecnologia, é preciso sermos cada vez mais eficientes na agricultura. Neste caso específico, penso que na pecuária, não é? Sim, nós trabalhamos, embora a empresa se tenha apresentado numa primeira fase como desenvolvimento de software para o setor agrícola, acabámos por nos especializar na agropecuária e, sobretudo, com a premissa de que sem dados é impossível fazer gestão. E, portanto, começámos com uma substituição da documentação que uma exploração tinha que ter, porque uma exploração hoje em dia tem uma série de exigências e tem que ter uma série de documentos em papel. E, ora, o nosso desafio inicial foi transformar aquele papel em suporte informático de maneira que cumprisse com as obrigatoriedades, mas lhe permitisse ir mais além e dar uma ajuda na gestão do dia-a-dia. A recolha de dados é essencial e nós temos, mesmo no meio extensivo, que acabou por ser a nossa área de trabalho, sobretudo, porque por uma questão de estratégia da empresa fugimos um bocado à concorrência e, portanto, o setor mais intensivo já estava, sobretudo com produtos importados, mas já existia para as galinhas, para os porcos e até para os bovinos leiteiros já existia aplicações. E então nós acabámos por ir para aquele setor que, à partida, parecia que não tinha interesse, que era o bovino extensivo, os ovinos extensivos, mas o que é facto é que depois de mostrar às pessoas que, reunindo informação e fazendo uma gestão da exploração a partir de dados reais e não do achismo, aquela história da minha vaca pare todos os anos, mas se for de cabeça eu não percebo que ela um ano pariu em janeiro, no ano a seguir pariu em março, no outro em junho, e ao fim de uma vida produtiva, em vez de ter 9 partes, teve só 8. E, portanto, se eu conseguir fazer uma gestão com base na eficiência e manter os animais mais eficientes, no fim do ano isso traduz 100 euros que ficam. Portanto, não basta ter dados, é preciso saber identificá-los, trabalhá-los, não é, efetivamente? O primeiro desafio é ter dados, porque muita gente não tem. O primeiro desafio é ter dados. Nesse caso, nós, Europa, temos uma vantagem porque somos obrigados a registar coisas. E, portanto, primeiro desafio, registar correto. Não registar um dado fictício só para tapar o buraco da obrigatoriedade. Portanto, registar com rigor. A partir do momento que eu registro com rigor, submeto a uma plataforma que me permita fazer alguns cálculos e utilizo esses dados no meu dia-a-dia. Portanto, o dados hoje em dia começa a ser fácil e banal e corriqueiro, inclusivamente hoje em dia até somos inundados por dados com sensores, com todas estas tecnologias que estou a falar. Agora o desafio é transformar esses dados em informação útil para o produtor no dia-a-dia e que lhe permita não receber dados em bruto, que não sabe o que é de fazer aquilo, mas receber aquilo que lhe interessa. Receber o alerta de manhã de que hoje tenho que inseminar uma vaca porque ela está em cio. Receber o alerta que tenho que prestar atenção a uma determinada vaca porque supostamente ela vai parir nas próximas horas. Portanto, dados transformados em informação úteis para o produtor no dia-a-dia. É esse o nosso desafio, todos os dias. Portanto, não importa, não é necessário, ou melhor, não é possível tratar os dados se eles não existem. Mas para existirem dados tem que haver software, não é?
E esse software, como é que ele é preparado? É em função de alguma obrigatoriedade? É em função das necessidades das empresas? Vocês têm este feedback? Têm uma certa proatividade? Ou são as entidades, são as empresas que vos pedem? Ao longo dos anos há vários cenários. Há uma mais-valia muito grande que é, eu tenho uma exploração de vacas. E, portanto, cada dia que eu vou ao campo estou a colher sugestões de coisas que posso melhorar porque visto a pele de produtor. Essa foi o primeiro... Uma grande vantagem. Esse foi o primeiro arranque. E tenho uma formação na agropecuária que fala a mesma língua que os produtores. Também é uma vantagem. Aliás, nós na empresa, durante muitos anos, aliás, ainda hoje, temos mais agrónomos e zootécnicos do que informáticos. A equipa tem informáticos, claro, mas quem lida com os produtores são agrónomos e zootécnicos para falarem a mesma língua. Do ponto de vista do o que é que vamos recolher? Claro que, por um lado, pegamos nas obrigatoriedades legais e depois vamos-lhes juntando aquilo que o setor pede. Portanto, mantemos um diálogo constante com os clientes e vamos fazendo aquilo que as pessoas nos pedem. Claro que há uma grande triagem, não se pode, e aí há uma sensibilidade nossa de perceber o que é que vale a pena e o que é que não vale a pena, mas vamos colhendo as opiniões do campo e é uma relação múltipla de troca de informação. O nosso interesse é que a aplicação seja útil para o produtor. Nós não queremos uma aplicação muito gira, mas que o produtor no dia-a-dia não ache utilidade. E, portanto, nós temos que ir ao encontro daquilo que o produtor vai pedindo e daquilo que ele sente necessidade. E depois há outra coisa que é, a aplicação tem que ser simples e intuitiva. O Steve Jobs tinha uma expressão que é tudo é intuitivo depois da gente saber. Ora, a gente tem que tornar aquilo o mais intuitivo possível. E, portanto, vamos analisando os pedidos de esclarecimento que chegam e percebemos que esta área está a ter muito pedido de esclarecimento. Portanto, é porque não é fácil. Então, temos que tentar tornar isto mais simples. E as coisas vão evoluindo. As aplicações hoje são dinâmicas e vão evoluindo no dia-a-dia com o feedback que vai chegando da parte do produtor. Muito bem. Então, estas aplicações que vocês vão preparando, elas são aplicadas depois no terreno. Qual é que é o feedback que têm? O produtor utiliza-as bem? Vocês têm necessidade de dar formação? Como é que é? É assim, há sempre uma formação inicial, embora seja bastante simples. Não é nada de muito exaustivo. Tentamos que a aplicação seja o mais simples possível. Quanto à questão do se usam ou não, há uma história que eu acho muito interessante, que até 2015 os produtores eram obrigados a ter um registro. E a nosso cliente muito tinha a aplicação para substituir esse registro, porque nós estávamos homologados para substituir e, portanto, em vez de ter no papel, tinha no PC e usavam. Quando em 2015 a aplicação deixou de ser obrigatória, eu temi um bocadinho. Pensei, bem, se as pessoas agora vão abandonar, se não é obrigatório, vão abandonar. E a grande surpresa e a alegria que tivemos foi que não tivemos desistências. E eu perguntava a pessoas com quais lidávamos mais o porquê. Eles diziam, não, mas eu já me habituei a trabalhar com a aplicação e preciso dela para gerir no dia-a-dia. E, de facto, é uma tranquilidade eu chegar a uma altura de... eu preciso de mandar umas vacas para o matador, refogar umas vacas. Eu chego à aplicação e vejo, desde minhas mais velhas, quais são as piores em termos produtivos e são essas que eu vou mandar fora. E não é a olhómetro. Eu preciso de deixar novilhas de substituição. E eu não vou me basear só no aspecto físico delas, eu vou olhar para as performances das mães e vou deixar as... E isso são coisas que eu faço com um clique, não é rocket science, não é preciso grandes cálculos matemáticos. Eu chego ali e tenho alguns relatórios que me dão, indexam os animais de uma forma que me seja útil. E o nosso desafio no dia-a-dia é, de facto, que aquilo seja o mais útil possível. E isso estamos a pensar sempre. Não é uma coisa fechada, não é um produto que está fechado. Nós trabalhamos numa lógica de produto como serviço, portanto, vamos recebendo feedback e vamos adaptando. E estamos sempre em constante... Manter-se atualizado é um desafio. Eu quero acreditar que o produtor que adquirir uma aplicação vossa, enfim, vai ter que escolher mediante pelo menos dois critérios. É o preço, por outro lado, é a complexidade, eventualmente, desta aplicação. O que eu lhe pergunto é, isso nota-se mais provavelmente nas pequenas explorações, que ainda há esse cuidado e vocês têm um trabalho acrescido para explicar, portanto, que não será bem assim. Sim, é assim. A questão do preço, nós tentamos, para democratizar um bocadinho, o preço da aplicação é em função da dimensão da exploração.
e, portanto, uma exploração pequena também tem um custo baixo. Depois, A aplicação não é tão complexa, digamos. não, a aplicação é a mesma. É exatamente a mesma. Estamos a falar num caso concreto que é a aplicação dos produtores. Depois temos outros projetos, mas estamos aqui a falar na aplicação de gestão de efetivos. A aplicação é exatamente a mesma, os modos são exatamente os mesmos. O que fazemos por uma questão de democratizar um bocadinho, o acesso às questões é pago em função do número de animais que lá registra. Portanto, se o senhor tem 100 vacas, paga um X, aquilo depois é uma taxa em função do número de animais que ele lá tem. Se tem poucos animais, paga menos, se tem muitos animais, paga mais. Por uma lógica também de que se tem muitos animais, vai exigir mais dos servidores, vai ter mais probabilidades de ter problemas e de nos querer contactar. Normalmente, uma exploração maior acaba por ter mais contacto connosco e, portanto, acaba por ter mais... dá-nos mais trabalho em termos de gestão. Também justifica um bocadinho a diferença de custo. Então não há aquela tentação de dizer, mas eu não quero uma aplicação tão complexa, porque eu tenho aqui só meia dúzia de animais. Mesmo assim ainda há, mas aí a nossa resposta é use o que quiser. Mas às vezes há aquela tendência do, não, mas tire-me lá isso daí que isso não me faz falta. Não lhe vai fazer diferença no preço. De facto, nesse aspecto não faz diferença. Muito bem, estamos a falar do feedback dos produtores e quando falamos da dimensão das explorações, portanto, uma grande exploração, claro que aí faz questão de ter uma boa aplicação. As explorações grandes, o que acontece é que muitas vezes têm especificidades e pedem-nos módulos específicos para eles. Nós temos clientes grandes que pediram relatórios específicos e que aí são módulos desenvolvidos à parte, personalizados para aquele cliente, de acordo com aquilo que ele quer. Temos a base, que é igual para todos, mas depois temos assim alguns modos específicos para explorações maiores. Estamos a falar de níveis diferentes. É muito diferente um produtor que tem 20 não digo, mas tem 40, 50 vacas no Alentejo, a um produtor que tem 5.000, no Vilhos de Engorda, tem lógicas e necessidades diferentes. Os produtores adquirem as vossas aplicações, as vossas e outras, de outros concorrentes, naturalmente, mas em seu entender, um produtor ao adquirir esta aplicação ou estas aplicações, fala por obrigatoriedade ou porque tem a consciência de que tem necessidade de organizar devidamente a sua exploração? Hoje em dia a obrigatoriedade já não se põe, porque a obrigatoriedade já não existe dessa forma. Falo sobretudo para lhe facilitar a vida, para ter os documentos em ordem, para não estar, por questões, uma vez que há subsídios, há obrigatoriedades com o Estado e, portanto, se ele tiver ajudados... Certificação também? Certificação. Faz para ajudar a manter as coisas em ordem. É a primeira... Tem que admitir que é a primeira razão de adquirir um software. A partir de uma determinada dimensão, faz para ajudar a gerir. Para saber que naquele parque tenho 50 animais, tenho 20 vacas para parir, para ter essa gestão de uma forma mais fácil, porque no papel e na cabeça já se torna complicado, a partir de um determinado volume. Mas não hajam ilusões, a primeira razão é para ter os seus documentos em ordem, para ter as obrigatoriedades legais mais facilmente preenchidas. E também para colmatar o aspecto da falta de mão de obra também, deduzo eu, não é? Sim. Torna-se mais fácil, perde-se menos tempo com os papéis. Como é que tem sido, nos últimos anos, as empresas de facto têm vindo a apostar cada vez mais neste género de aplicações, em software, portanto? Está-me a falar das empresas que desenvolvem ou das empresas que adquirem? Queria dizer explorações. Explorações. Não, as empresas. Sim. Eu posso lhe dar um número que me deixa já de alguma forma satisfeito. Eu fiz umas estatísticas este ano e, comparando os clientes que nós temos com os dados oficiais do IFAP, 20% do efetivo não leiteiro, porque o efetivo leiteiro é outro campeonato, tem aplicações próprias e nós não trabalhamos nessa área, 20% do efetivo nacional não leiteiro trabalha com a nossa aplicação. Portanto, isto já dá uma ideia de que, de facto, as pessoas sentem que é útil. Porque 20% é um número já bastante interessante. A partir do princípio que há mais aplicações no mercado, isto significará que já uma grande percentagem das explorações portuguesas estão informatizadas. Por último, o que é que falta ainda fazer em termos de aplicações, tendo em conta que a evolução é constante, as explorações cada vez são mais exigentes, o mercado é cada vez mais exigente e por aí fora, portanto isso atribui-vos uma certa responsabilidade para fazer cada vez melhor e diversificar no tipo de aplicações, certo? Neste momento, o nosso foco, em termos dos privados, está em interligar sistemas. Estão a popular no mercado tudo o que sejam sensores.
colares, sensores de colocar no rumen, sensores de parto, sensores de pesagem nos silos, N equipamentos eletrónicos que estão a nascer. E o nosso trabalho nos últimos, digo anos, mas 1, 2 anos, tem sido comunicar com estas empresas, interligar esta informação, de maneira a que a informação vá toda parar uma aplicação única, e o produtor não tenha que fazer acesso em 20 sistemas diferentes, o produtor não tenha que registar os seus animais em 2 ou 3 sistemas só porque um mede isto, outro mede a alimentação e outro mede não sei o quê. E, portanto, a nossa ideia tem sido colocar-nos como, uma vez que temos uma implantação nacional já bastante considerável, a nossa base de dados funciona um bocado como base onde estes dados vão cair. E, portanto, fazer interfaces com sistemas de empresas terceiras, fazer utilização e processamento destes dados que nos chegam, tem sido uma das principais áreas de trabalho nos últimos meses, anos. Muito bem. Manuel Silveira, foi um gosto falar consigo. Ficámos a conhecer melhor aqui como é que está, portanto, como é que está a decorrer esta tecnologia ao serviço da zootecnia, onde, efetivamente, a Ruralbit tem dado um passo muito importante em prol do desenvolvimento agrícola, neste caso agropecuária, a nível nacional. Muito obrigado pela sua Obrigado eu palavras. por esta experiência. Bom, ficamos por aqui. Daqui a pouco voltamos com outras matérias, também com outros assuntos e, claro está, com outros intervenientes aqui na nossa zona de entrevistas. Até já.